Olá, aqui é o Robert, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana da Lapa, aqui em São Paulo, e nós estamos em nossa devocional Fé, Esperança e Amor. Nós estamos caminhando juntos com o Tiago, e hoje eu quero ler o capítulo 3, os versículos de 1 a 12. Olha o que Tiago nos diz. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como a fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda a espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Tiago começa esse texto sugerindo à maioria dos irmãos que não escolham ser mestres, tendo em vista que esses têm uma grande responsabilidade, ensinar a palavra, e por isso serão mais cobrados por Deus do que os demais. Por se dedicarem ao ensino da palavra, os mestres têm que ser irrepreensíveis no que se refere ao controle da língua. Eles não podem usar a língua para falar sobre Deus e, ao mesmo tempo, para amaldiçoar o irmão. Então, ele precisa ser coerente. Mas isso não é apenas para um mestre. Isso é para todos os crentes. E Tiago também vai afirmar aqui para nós, no versículo 2, que é comum o homem errar. Mas o comum não pode ser o normal. Isso não vai isentar o homem da culpa e do juízo. O que Tiago quer afirmar é que aquele que consegue dominar esse órgão, ele é perfeito varão, capaz de refrear todo o corpo. Então, ele está apontando que existe um caminho que agrada a Deus. Aquele que consegue controlar a língua, aquele que consegue controlar esse pequeno órgão, de fato consegue glorificar a Deus. Mas ele dá ênfase para mostrar que esse pequeno órgão é poderoso. Um pequeno órgão é capaz de dominar todo o corpo. Ele compara a um freio de cavalo e a um leme do navio, que são pequenos elementos que dirigem o percurso desses. E a outra comparação é com uma simples fagulha, a qual é capaz de incendiar toda uma floresta. Em resumo, ele está mostrando que esse pequeno órgão capaz de controlar o percurso da vida, sendo usado tanto para o mal como para edificar vidas, deve ser controlado. Porque com ela podemos louvar ao Senhor, pregar o Evangelho, manifestar o amor às pessoas, edificar vidas. Entretanto, com ela também podemos maldizer as pessoas, mentir, falar palavras indevidas. Por isso ele aponta para o mestre como aquele que será cobrado em dobro no maior uso dela. No entanto, ele não isenta os demais crentes de também praticarem, e se não fizerem isso, vão ser cobrados também. E essa é a verdade. A verdade que nós precisamos entender ao ler esse texto de Tiago é que a maneira correta que o nosso Senhor deseja dos seus filhos
é que nós tenhamos domínio próprio. Esse fruto do Espírito precisa estar em evidência em relação a como nós usamos esse pequeno órgão para com o nosso próximo. Então, agradar a Deus é controlar a língua, levando-a a proferir apenas palavras que edificam, palavras que trazem sabor. Portanto, no reino do nosso Senhor, precisamos viver de forma coerente com o que professamos, usando a língua para edificar e não para maldizer o irmão. Coerência é a palavra-chave na caminhada cristã. Que Deus nos ajude a ser coerentes e usar esse pequeno órgão para abençoar vidas para a glória do nosso Senhor. Um grande abraço a você e toda a sua